na nossa sequência das aulas de história, hoje a gente vai conversar sobre o seguinte fato: por que que a Rússia saiu da guerra, né? E aí nós vamos entrar na questão histórica que ocorreu lá na Rússia, que fez com que a Rússia, então, tivesse que abandonar a Primeira Guerra Mundial, lá no ano 1917, para que ela, então, administrasse o problema interno que ela estava vivenciando ali. Então, esse problema interno chama-se Revolução Russa, né? Então, aí eu vou fazer uma primeira pergunta da prova. Aonde ocorreu a Revolução Russa? Na Bahia. Na África, né, em algum lugar assim. Então, a Revolução Russa ocorreu, fato, lá na Rússia. Só que isso fez com que a Rússia não fosse mais só a Rússia, né? Fez com que a Rússia, de alguma forma, criasse um império, né, e expandisse o seu território ali, a ponto de criar uma chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, entendeu? Porque a partir da situação que ocorreu nessa Revolução Russa, é, ocorreu que tivesse uma nova concepção de Estado, uma nova concepção de Estado que fosse além da relação apenas territorial, mas foi para uma relação econômica. Aí você me diz, ah, professor, mas na Revolução Industrial já não tinha acontecido isso? E conforme a expansão da industrialização, não ocorreu o neocolonialismo lá na África? Não ocorreu o imperialismo? Sim, ocorreu. Só que a Revolução Industrial teve uma expansão chamada capitalista e a Revolução Russa teve uma expansão chamada socialista. Entendeu? A lógica é a mesma, no sentido assim de que um país vai seguindo o outro e estabelecendo uma forma de governo baseada num tipo de economia. Só que a economia é orientada conforme a Revolução Russa, a partir das ideias do Partido Bolchevista, então foi uma alteração do campo socialista. E aí, nessa aula de hoje, da semana que vem, a gente vai precisar, então, entender como é que foi essa questão da Revolução Russa, historicamente, e principalmente na aula da semana que vem, porque vai dar um pouco mais de tempo, nós vamos tentar entender o que é esse tal de socialismo, né? Pelo menos para começar essa conversa, né? Dessa diferença entre socialismo e capitalismo. O capitalismo nem tem que ensinar nada, porque você respira capitalismo. Você dorme com o capitalismo, acorda com o capitalismo, você vive com o capitalismo, né? Já o socialismo é apenas uma ideia que poucos de nós têm poucos de nós temos o real entendimento ali e precisa compreender. Mas é compreender, tá? Porque na outra aula aí a gente citou o nome de Karl Marx, alguém no chat já falou: eu não gosto desse cara porque ele é socialista. Então, ou seja, está equivocado, porque o Karl Marx não é socialista. A partir das ideias dele, criaram o socialismo, mas ele mesmo não tinha nada a ver de socialista, nesse sentido aí. Né? E aí ele já morreu, já tem 200 anos, e a pessoa não gosta dele, nem conheceu, né? nem sabe muito. Então, ou seja, vocês têm que tomar cuidado com as ideias que são simplesmente colocadas, né? Enfim, nós temos que ver um pouco mais com inteligência, né? Esses pontos todos aí. Ok? Então, para agora, nós vamos então conversar sobre a questão da Revolução Russa, os elementos históricos que fizeram parte dessa revolução. Eu não coloquei link no blog, tá, gente? Porque não tem tarefa, né? Na próxima aula, que é terça-feira, aí nós vamos ter tarefa. Aí eu vou colocar tudo lá, né? O texto e a atividade na terça que vem, certo? Então, por hoje, nós só vamos ter a aula online ao vivo, a participação na aula online ao vivo. E na semana que vem, a gente vai, então, trabalhar a questão do texto e atividade com base no texto. Tudo bem, meninos? Sobre essa questão inicial que eu acabei de falar aqui, alguém tem algum comentário, alguma ideia aí para dar? Professor, eu não entendi o que é socialismo. Não, ainda nós nem começamos, minha querida.
Nós nem começamos a falar sobre o que é o socialismo, certo? Eu só estou dizendo que o tema socialismo faz parte dessa aula de hoje e da terça-feira, certo? A gente vai englobar. Então, Revolução Russa, ela teve uma consequência, ela teve um desdobramento, que é o socialismo, certo? E aí, então, até o final dessas 3 aulas, né, a de hoje às 2 de terça-feira, aí você me volta a falar, professor, eu entendi o que é socialismo, ou professor, eu ainda não entendi o que é o socialismo. Aí a gente vai, então, ver o que a gente faz, certo? Certo. Professor, é a época que virou república a Rússia? A Rússia se tornou república nesse contexto, né? Então, enquanto estava acontecendo a guerra, a Rússia era uma monarquia absolutista, certo? O rei tinha um poder absoluto lá. E justamente com essa revolução bolchevista, de um partido chamado bolchevista, que eram os trabalhadores, né? Então, a partir da revolução que eles criaram, ok. Tá beleza para ler aí, né? Então, eu sou um pouco... Professor, o senhor pode falar de novo que a voz travou. Tem uma congelada aqui para mim também. Você tá ouvindo agora direitinho, pessoal? Dá um joinha aí. Estou ouvindo. Beleza. Agora então, tá de boa. Então, lá na Rússia teve o tempo que foi a República, que foi justamente a revolução que fez isso acontecer. Enquanto estava a Rússia na Primeira Guerra Mundial, a Rússia era uma monarquia absolutista, certo? O rei tinha poderes absolutos. E a partir da revolução empreendida pelos bolcheviques, né, pelo Partido dos Trabalhadores de lá, então fez com que a Rússia deixasse de ser monarquia e se tornasse uma república, certo? Então aí já vai entendendo, por que a Rússia saiu da guerra? Justamente ela não tinha nem governo estabelecido oficialmente mais, entendeu? Então, ou seja, estava uma crise completa que não se sabia o que se estava fazendo. E aí por isso ela se retirou para as questões se tornarem ali um pouco mais claras, entendeu? Então aqui está o resuminho do que eu acabei de falar para vocês. Veja, vamos só sintetizar. Quando é que aconteceu a Revolução Russa? 1917. 1917, justamente. Então, assim, não foi uma coisa só. Eu já tentei dizer isso para vocês várias vezes. Olha, uma série de eventos políticos que ocorreu lá na Rússia. E aí, esses eventos todos, o que aconteceu? Eliminou a autocracia russa. O que é uma autocracia? Auto, eu, né? Cracia, governo. Então, eu me coloco no governo. Eu me declaro o governante. Quem fez isso? Quem fez isso foi o czar russo chamado Nicolau II. Ele era o rei, que se autodeclarou rei, né? Então tinha os seus poderes absolutistas ali. Quando, então, eles conseguiram derrubar a autocracia russa do Nicolau II, se instalou na Rússia um governo provisório. O nome disso lá em russo é Duma. Duma, certo? Seria governo provisório. Isso que aconteceu? Aconteceu que o regime, o poder soviético, né? Esse soviético tem a ver com russo, tá? São palavras que é bem diferentes do nosso vocabulário. Então, tudo que diz respeito a soviético quer dizer russo, certo? Então, o Partido Bolchevique, né? O Partido Bolchevique, então, estabeleceu o controle a partir daí, então, formando esse governo provisório ADU. O que aconteceu? Um processo longo. Um processo longo que se deu com a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou a União Soviética, que não era só a Rússia, mas vários países ali do leste europeu fazia parte dessa União Soviética, e essa União Soviética ficou forte, firme, transpassou a Segunda Guerra Mundial, transpassou a Guerra Fria, que foi uma guerra quase que da Rússia contra os Estados Unidos, né, o tempo todo ali, até chegar em 1991, né, em 1991, que ela foi, então,
se desfeita, e aí nós temos, então, a Rússia separada dos demais outros países, e não tem mais essa união dos países socialistas, né? Acabou com essa ideia. Um pouco antes, em 1989, lembra que eu falei para vocês que na Segunda Guerra Mundial se consolidou uma situação, isso nós não estudamos ainda, tá, Isa? Vai ser no próximo momento, depois. Mas com a Segunda Guerra Mundial, a segunda perca da Alemanha, foi feito um muro que separou a Alemanha no meio. Vocês lembram nós comentamos essa ideia? Então, o Muro de Berlim é um muro que passava dentro da cidade de Berlim e separava a Alemanha Oriental da Alemanha Ocidental. Então, tinha a Alemanha capitalista e a Alemanha socialista. Isso se deu por essa fortificação dessa união das repúblicas soviéticas, entendeu? E lá em 1989, derrubaram esse muro, que já era mais uma das ações para dizer que não tem essa separação no mundo de socialismo e capitalismo, certo? Então, porque tinha uma separação de guerra, uma separação forte. Um lado do mundo era socialista, o outro lado do mundo era capitalista. Entendeu? Então, não tem tanto sentido eu falar coisas sobre o socialismo no sentido, eu sou contra, blá, 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 porque a queda do muro e a destruição da união das repúblicas socialistas soviéticas já deixou claro que o mundo não é socialista, o mundo é capitalista, ou seja, o capitalismo venceu, né? Então existia um grupo de países que se dizia, eu não sou capitalista, eu sou socialista. Mesmo assim, esse grupo de países não conseguiram se estabelecer enquanto forma de organização social, enquanto forma de governo, enquanto forma de economia. Entendeu? O capitalismo ele conseguiu invadir esses espaços e conseguiu derrubar essa organização. Mas ainda tem alguns 2 ou 3 países no mundo que ainda se diz, eu sou socialista. Como, por exemplo, é o caso de Cuba, é o caso da Rússia. E alguma coisinha ali, ou outra ali que a gente não sabe muito bem, que é ali na Venezuela. Entendeu? Tá claro, gente, o que eu falei até agora? Mas ainda fica aquela questão que a Isis Paula falou agora, professor, eu ainda não entendi o que é o socialismo. Certo, nós não definimos ainda, só estamos dizendo que é uma característica de alguns países, né, que é totalmente contrário ao capitalismo, no sentido da definição. Professor, Sim. e os países que utilizam o socialismo, eles são mais desenvolvidos do que os outros ou não? Não necessariamente. Porque o que acontece? Então já acaba que não tem jeito, né, Paulo? Vamos definindo. O socialismo é uma planificação da economia. Ou seja, o governo ele estabelece uma organização econômica no seu país, de modo que nós não vamos consumir aquilo que nós queremos. Nós vamos consumir, controlado pelo Estado, aquilo que nós precisamos. Entendeu? Então, veja bem. Sim, agora fez muito mais sentido. O governo controla. Não é simplesmente, eu quero ir lá no mercado e comprar. Não. Olha, a gente aqui nós somos 100 pessoas. Cada um de nós precisa de um sabonete por semana, né? E aí, para que colocar no mercado 50 marcas de sabonete? Coloca poucas marcas de sabonete e coloca só o tanto de sabonete que cada um de nós precisa. E o resto das coisas vai produzir as outras coisas que a gente precisa. Entendeu? Não é igual no capitalismo, que eles querem colocar muitas opções, muitos preços, e quem tem dinheiro compra tal, quem não tem dinheiro compra tal, quem não tem dinheiro não compra de jeito nenhum, né? Então, uns jogam o sabonete pela metade e já joga fora, o outros vai juntando os pedacinhos de sabonete lá para depois colar tudo no outro e ainda usar mais um tempo, entendeu? No capitalismo é assim, cada um com as suas condições e cada um quer as opções que interessa para ele. E já no socialismo teria esse controle do governo que determinaria o que você pode comprar, o que não pode comprar. Tem um limite, tem um controle nesse sentido. Entendeu? Agora, aí a sua pergunta, ela é uma pergunta que não cabe para analisar país socialista. Ela cabe para analisar país capitalista. Porque no capitalismo mede o desenvolvimento conforme a produtividade do país.
Se o país é capaz de produzir tecnologia, produzir computador, produzir um monte de coisa aí sim é um país desenvolvido. Agora, lá nos países socialistas, eles não entram nessa competitividade, não entram nessa ideia, entendeu? Mas vamos ver aqui um pouquinho dos aspectos ainda, que são os aspectos que eu estou chamando aqui de aspectos históricos, né? E depois a gente vê Professor esses Caio, menários. Sim, Renzo. o capitalismo, então, ele seria mais, que dá mais liberdade, né, pro povo, né, ele dá mais liberdade para as pessoas, né, liberdade de decisão, né, já o socialismo não dá tanta essa liberdade assim, né. Agora, tem um problema, uma situação, Enzo. O que você falou está correto. O que você falou está correto. Agora tem uma coisa. Você falou enquanto um capitalista. Entendeu? Do lado do capitalismo, a definição é essa aí. De que o capitalismo dá liberdades, ao passo que o socialismo tira as nossas liberdades. Beleza? Agora, e do lado do socialista? Será que ele acha que ele não tem liberdade? Então eu te garanto que não. Agora, o que mais que eu sei dessa conversa que você acabou de falar aí e de todos nós aqui nessa sala? Todos aqui são muito mais capitalistas. Todos aqui olham para o socialismo com estranhamento. Por isso que dificulta até o entendimento do que é o mesmo socialismo. Porque todos, a maioria de nós aqui pelo menos, já tem claro e evidente que já optou pelo capitalismo, que já aceitou o capitalismo e não entende que outra forma pode dar certo. E não concorda com o socialismo. Beleza. Entendeu? Então que vocês fiquem tendo isso claro, que o lado que estão falando é o lado do capitalista. Certo? E agora nessa aula de história, depois de algumas aulas lá no ensino médio, nós vamos estudar, na geografia também, vamos estudar então qual seria esse ponto de vista socialista da história. Certo? Certo, gente? Professor, eu tenho uma dúvida. Sim. O socialismo ele tem a ver com o comunismo? Tem. No sentido institucional. Comunismo é uma ideia que se estabelece das coisas comuns, né? Uma ideia um pouco mais ligada com a questão da vida comunitária. Se está tudo em comum, nós não temos propriedade privada, certo? Seria propriedades comunitárias, para o nosso benefício, para o nosso sustento. O socialismo é o quê? É a institucionalização disso enquanto uma forma de governo, certo? Um governo que aqui eu imponho o comunismo como lei para que todo mundo siga. Dá para entender? Aí você fala, mas na China, ou lá na Coreia, na China e na Coreia do Norte, ou do Sul, desculpa, agora estou me confundindo aqui, tem o regime comunista. Sim, é o Estado que se estabelece na forma do regime comunista lá. É parecido com o socialismo. As ideias que tem lá também tem no socialismo. Qual que é a diferença? É que o socialismo é uma lei que se estabeleceu para organizar uma sociedade, uma instituição. Mas tem tudo a ver, tem muito a ver, certo? Só que o comunismo é muito mais antigo do que o socialismo, tá? O comunismo já existiu desde as comunidades tribais. E o socialismo começa nesse contexto aqui do século XX. Então, menino, vamos dar uma olhada aqui nesse texto mesmo, que está... para a gente ver, né, para depois na aula que vem a gente prosseguir um pouco melhor. Então, olha só, no começo do século XX, a Rússia era um país de economia atrasada e totalmente dependente da agricultura. Cerca de 80% da economia estava centralizada ou concentrada no campo por meio de produção de gêneros agrícolas. Ou seja, então, a Rússia já estava por fora. Por que ela estava por fora? Porque os países que prestavam,
Os países desenvolvidos já eram o quê? Eram Potências? que tipo de potência? Nós estamos falando. Industrial. Então, os países desenvolvidos já eram industrializados. Industrializado, no caso. E ao passo que a Rússia ainda estava aí plantando roça, né? Plantando roça e sem tecnologia, da forma que eles sempre faziam. Uma coisa também que é dado histórico, né? Nós já até conversamos em outras aulas sobre isso até o ano passado, é que a chegada da industrialização nesses países do Oriente, lá da Europa Oriental, fez com que esses trabalhadores de lá viessem aqui para o Brasil continuar aqui a produção de café e outras coisas mais, né? Mas é um processo. O fato é que, aqui no século XX, os trabalhadores rurais estavam em extrema miséria e pobreza. Por quê? Tinha lá um sistema absolutista monárquico. O povo trabalha e tinha que pagar impostos para manter o rei, né? Então tinham que pagar altos impostos para manter a base do sistema czarista do Nicolau II. E aí? Ele governava de forma absolutista, né? Ou seja, ele concentrava os poderes em suas mãos e não abria espaço de jeito nenhum para a democracia. Agora pensa, gente, já está aqui no século XX. Os países do mundo todo, praticamente, já estavam independentes totalmente aí, né? E aí a Rússia ainda estava com esse governo monarquista absolutista. Temos trabalhadores urbanos que desfrutavam aí de poucos empregos na fraca, olha essa palavra, ainda fraca indústria russa, certo? Esses trabalhadores viviam descontentes com o governo do czar. Czar, você entende, né? Czar significa chefe, rei e tal. E aí, lá em 1905, já teve uma situação. Olha só. O Nicolau II, ele mostra a cara violenta e repressiva do seu governo. Ocorreu um fato chamado Domingo Sangrento, lá em 1905, certo? Quando ele mandou o exército fuzilar milhares de manifestantes. O pessoal foi para a praça fazer manifesto contra o governo dele. Esses manifestos já estavam acontecendo no mundo todo. Por exemplo, aqui no Brasil, em 1870, teve o Manifesto Republicano, lembra? Lembra, gente? 1870. 1905, 1905, manifesto lá, o que ele fez? Fuzilou, né? Então, marinheiros do encouraçado Potequim também foram reprimidos pelo próprio czar. Entendeu? Estou mostrando aqui algumas situações do pessoal que não gostavam aqui do governo do czar, o czar Nicolau II, esse moço aqui, e ele foi, então, reprimindo cada um deles, certo? E aí, houve a criação de um grupo, os chamados sovietes, os trabalhadores da Rússia. Então, houve a criação de um partido dos trabalhadores russos, né, os sovietes, que depois pegou o nome de bolcheviques, certo? Eles foram liderados por esse moço, chamado Lenin. E, por acaso, esse Lenin, ele leu bastante as teorias de um rapaz chamado Trotsky, certo? O Lenin leu Trotsky. E o Trotsky, que ele leu? Ele leu as obras do Karl Marx, entendeu? As obras do Karl Marx, que falava, Isis Paulo, justamente de um partido comunista, falava de um levante revolucionário, entendeu? Então já falava justamente de teorias dos sindicatos no contexto da Revolução Industrial, que ele escreveu sobre essas questões, de que os trabalhadores, nós lembramos na Revolução Industrial, os trabalhadores não tinham salários dignos, os trabalhadores não tinham condições boas de trabalho, então nós tivemos teorias do Marx que foi criticando essa situação, certo? E aí o Lenin, então, olha só, começou aí a preparar uma chamada Revolução Socialista ali na Rússia. E aconteceu a própria queda da monarquia.
Entendeu? Nós tivemos duas Professor, fases. esse Karl Marx, ele é russo também? Ele é alemão, mas desenvolveu seus estudos todos na Inglaterra, né, com base nos elementos da Inglaterra. Certo? E aí ele tem uma obra chamada O Capital, onde ele explica o que é o capitalismo. São 3 volumes, mais ou menos umas 800 páginas cada. Né? Então ele faz toda a sua análise ali do que é o capital, mas também ele era ele era editor de jornal lá na Inglaterra. Então ele escreveu bastante elementos para, de certa forma, denunciar a condição de maus tratos, né, em que viviam os operários dentro da Revolução Industrial. Certo? E aí deu base. Então, veja bem, deu base para essas ideias socialistas. Certo? Não quer dizer que ele criou as ideias socialistas, mas deu base. E aí nós temos 2 fases da Revolução Russa. Uma que se deu em fevereiro de 1917. No nosso calendário é março. Por quê? Porque lá no Oriente eles seguem o calendário da Lua. Aqui nós seguimos o calendário do Sol, certo? E aí, entre as fases, dá uma diferença de quase um mês. O Ano Novo lá no Oriente é entre o dia 21 de janeiro e o dia 21 de fevereiro. Sabia disso, Enzo? Então, enquanto aqui está no dia 21 de janeiro já, ou seja, 21 dias do Ano Novo, lá está começando a um dia desses vai ser o Ano Novo. Entendeu? Então, é essa diferença dos calendários que tem do Oriente. Dessa eu não sabia, não. Pois é, então nós somos aqui mais ou menos um mês adiantados do que o pessoal lá do Oriente. É claro que quando vai olhar em relação no banco, essas coisas assim, eles usam o nosso calendário, o calendário dos Estados Unidos, vamos assim dizer, entendeu? Mas o calendário cultural deles, entendeu? A partir do ano novo deles vai dar numa data. Por que acontece? Os nossos anos, o nosso mês é de 30 ou 31 dias. O deles é de 29 ou 30 dias. Entendeu? Então, por isso, na conta de 12 meses, vai dar um atraso aí de alguns dias, que chega quase a um mês. Né? 21 dias, especificamente. Então, a primeira situação ocorreu em fevereiro e a segunda situação ocorreu em outubro. Vamos para a diferença entre elas, certo? Essa de fevereiro, o que aconteceu? Derrubou o Nicolau II lá da Rússia. Certo? Ele foi o último czar a governar e ele procurou estabelecer em seu lugar, ali nessa revolução, uma república, olha aqui, de cunho liberal. A primeira ideia, o primeiro governo, a Duma, era para ser liberal. Isis Paula, liberal tem a ver com socialismo ou é totalmente contra? Pelo que já deu para você escutar e entender até aqui. Eu não sei dizer. Eu acho que é. Pode falar. Não sei. O capitalismo, ele está alinhado ao liberalismo? Isso você sabe dizer? Acho que não. Professor, eu Fala, acho que sim. Professor, vocês, por favor, falem. Com certeza, professor, está totalmente alinhado. Tá, Isis Paula? professor, Sim. pelo que eu estudei, né, quando sou meu professor, o liberalismo está puramente ligado ao capitalismo. O liberalismo econômico, a ação que a gente pode fazer no mercado econômico interno, isso reflete as nações europeias. Isso mesmo. Eu acho que, assim, que queria colocar um governo provisório liberal ali, mas, como a gente sabe, quem tem o poder absoluto não ia deixar. Uhum. Então, pois é, porque são 2 problemas, né? Inclusive é um problema que você colocou quando a gente falava da proclamação da República. Quando a gente disse lá que foi elemento que enfraqueceu a monarquia, mas que era totalmente contra o liberalismo, a questão da igreja, né? A igreja que se tornou contra a monarquia, mas ela não era a favor do liberalismo. Mas aqui, veja, como você disse aí, ficou picotado de novo, né? Mas foi o que você disse. Olha, iluminismo, Isis Paula, iluminismo da economia é o liberalismo
e do liberalismo gerou revolução industrial e que gerou capitalismo, certo? Então, liberalismo, capitalismo. Ah, certo? tá. Agora eu entendi a conexão. Eu não estava Isso. entendendo. Agora, socialismo já seria um outro lado dessa história. Então, nós tivemos aqui lá em março, né, lá em fevereiro ou março, dependendo do calendário, nós tivemos um governo de cunho liberal. Por que liberal? Porque era o único governo que dava conta de derrubar a monarquia. Entendeu? As ideias liberais derrubam a monarquia. Mas quem é que estava brigando aqui? Eram os trabalhadores. E os trabalhadores não podem ser liberais, porque quem é liberal é o dono da fábrica, é o patrão, entendeu? Então, ou seja, estava acontecendo uma revolução dos trabalhadores, mas estabelecendo um governo que estaria do lado dos patrões. E aí, então, não resolveria todo o problema. E aí ocorreu de novo, olha só, em outubro, né, uma segunda parte, novembro que lá para eles, outubro aqui para nós, na verdade, novembro para nós, no qual o Partido Bolchevique, aí agora, pegou as ideias do Lenin, que chamou a atenção, olha, isso está acontecendo aí, ó, não vai dar certo para vocês não, vai ser contra vocês. Pegaram as ideias do Lenin e derrubou o governo provisório, a Duma, né? E impôs o governo, agora sim nós temos um governo socialista soviético. E aí o primeiro presidente do partido bolchevique, líder da União Soviética, foi justamente ele, Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin. Gostou do meu russo? Entendeu? Então o Lenin foi esse primeiro presidente do partido daí para frente. Meninos e meninas, o nosso tempo, como se diz, ruge, né? E já acabou o tempo aqui. No quarto horário, a Laiber já falou para vocês, né? Vai ser aula com ela, beleza? Mas eu vou organizar aqui a questão da frequência para que vocês façam a frequência. E aí fica para a próxima aula a gente continuar com esse texto, continuar com esses assuntos aqui. Tudo bem? Professor, o senhor vai colocar a chamada no chat? Eu vou ter que, eu tô pegando o link aqui, porque como eu não preparei no blog hoje, né? Eu vou pôr no chat daqui, lá no negocinho lá, no grupo do WhatsApp, certo? Vou colocar nesse lugar todo. Só estou organizando aqui, eu já falo para vocês, tá lá. Mas pode falar, quem queria falar alguma coisa aí. Tem alguma palavra-chave? Não, eu não preparei dessa forma, não. Certo? Tá certo. Professor, o senhor vai enviar no chat? Primeiro eu vou colocar em várias formas para que vocês se organizem. Olha, acabei de colocar no grupo do 9º ano, já está lá, e vou colocar aqui no chat aqui da nossa reunião. E está carregando e já foi. Então pronto, é isso por hoje, tá, gente? Aí terça-feira a gente Professor, continua. vai ter palavra-chave? Não, eu não trabalho nessa perspectiva não, Maria Luísa. Professora, a chamada está fechada. Tá fechado ainda? Professor Bruno está falando que tá fechada. Deixa eu abrir então, hein? Calma aí. Agora a gente abre esse... Em relação a, vamos dizer assim... Prontinho, pode fazer lá. Se não tivesse a Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra, a gente sabe que a Rússia entrou como parte da... Se entende? Se ela não tivesse entrado... Bruno, essas respostas... Se ela não tivesse entrado na guerra... Essas perguntas especulativas, Bruno, são muito complicadas para a gente aqui na história, né? Mas o fato é, desde 1905, você já está vendo que o povo já não estava satisfeito com o governo do czar Nicolau II. Então, dá para a gente, então, inferir que esse governo ia cair, né? Que essa alteração na forma do pensamento deles ali, da economia, também ia acontecer. Dá para a gente inferir, mas saber mesmo, né, é uma especulação. É porque já acordo com, tipo assim, né, as nações que entram em guerra, normalmente o poder daquelas que são mais afetadas, assim, tem a propícia de derrota.
fica insatisfeito com o poder, né? Uhum. Bruno, picotou muito, não deu E para tchau, professor. Pessoal, Bom final de semana. para vocês também. Vamos ter que encerrar aqui, porque eu tenho que dar uma aula agora imediatamente, tá? Tchau, Professor, professor. não tá no meu chat, né? Eu não tenho chat. Tô Não, pelo tá PC. no grupo do 9º ano do CPMG. Ah, sim. Tchau, seu Obrigada. professor. Boa tarde, professor. Tchau, Bom Enzo. final de Tudo de semana. bom. Vocês Boa também. tarde, senhor.